Amém. Paz do Senhor a todos. Ainda de pé, vamos estar lendo a palavra. Queria te convidar a abrir em Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 21. Amém? Marcos 5, a partir do versículo 21. Amém? Jesus entrou novamente no barco e voltou para o outro lado do mar, onde uma grande multidão se juntou ao seu redor na praia. Então chegou um dos líderes da sinagoga local, chamado Jairo. Quando viu Jesus, prostrou-se a seus pés e suplicou repetidas vezes: "Minha filhinha está morrendo. Por favor, venha e põe as mãos sobre ela. Cure-a para que ela viva." Jesus foi com ele e todo o povo o seguiu, apertando-se ao seu redor. No meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos e ao longo dos anos gastou tudo o que possuía sem melhorar. Na verdade, havia piorado. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, pois pensava: "Se eu apenas tocar em seu manto, serei curada." No mesmo instante, a hemorragia parou e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído poder, por isso virou-se para a multidão e perguntou: "Quem tocou em meu manto?" Seus discípulos disseram: "Veja a multidão que o aperta de todos os lados. Como o Senhor ainda pergunta quem tocou em mim?" Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e tremendo pelo que lhe tinha acontecido, veio e, ajoelhando-se diante dele, contou o que havia feito. Jesus lhe disse: "Filha, a sua fé as curou. Vá em paz, seu sofrimento acabou." Enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegaram mensageiros da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e lhe disseram: "Sua filha morreu. Para que continuar incomodando o mestre?" Jesus, porém, ouviu essas palavras e disse a Jairo: "Não tenha medo, apenas creia." Então Jesus deteve a multidão e não deixou que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, Tiago e João, o irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu um grande tumulto com muito choro e lamentação. Então entrou e perguntou: "Por que todo esse tumulto e choro? A criança não morreu, está apenas dormindo." A multidão riu de Jesus. Ele, porém, fez todos saírem e levou o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos para o quarto onde ela estava deitada. Segurando-a pela mão, disse-lhe: "Talita cumi", que quer dizer: "Menina, levante-se." A menina, que tinha 12 anos, levantou-se de imediato e começou a andar. Todos ficaram muito admirados. Jesus deu ordens claras para que não contasse a ninguém o que havia acontecido e depois mandou que desse alguma coisa para a menina comer. Amém? Deixe sua Bíblia aberta, vamos fazer mais uma oração. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui nessa noite, Pai, na Tua casa. Estamos aqui na Tua presença, Senhor. Que no nome de Jesus, Você esteja tirando de nossa mente e de nosso coração, Pai, tudo aquilo que pode nos distrair, tudo aquilo, Pai, que pode ser impedimento para que a Tua palavra fale conosco, para que Teu Espírito chegue ao nosso coração, Senhor. Que no nome de Jesus, mais uma vez, Pai, nós possamos entender a Tua mensagem e que não saia de mim, Pai, palavras minhas, mas somente a ação do Teu Espírito Santo sobre a minha vida. Em nome de Jesus, assim eu oro. Amém. Amém? Sustentáveis uns aos outros. Sempre quis falar isso. Para quem me conhece, eu sou o Dudu. Para quem não me conhece, eu sou Eduardo Sampaio, pregador. Sou novo aqui na igreja, primeira vez aqui no altar. É uma honra poder estar pregando aqui, mais uma vez. Se você assistiu a minha última pregação, você sabe que o motivo de eu estar aqui é que os pregadores bons estavam ocupados. Mas é realmente uma honra trazer a palavra à igreja nessa noite. E se você tem acompanhado a campanha, você sabe que todo mundo pregou em cima do texto de Bartimeu. E eu só percebi isso no terceiro domingo, mas a palavra já estava pronta, então fiquei com ela mesmo. Mas, brincadeiras à parte, não foi só ali que Jesus escutou as necessidades das pessoas. Não foi só ali que o Senhor tratou desse tema e que também, por meio dessa palavra, Ele possa estar falando a nós. Amém? E esse texto que nós lemos é, em alguns aspectos, bastante interessante. Sempre achei bastante curioso que, a caminho de milagre, Jesus realiza outro. Ele para no caminho. E eu fico imaginando a cabeça de Jairo naquela hora, que ele sai correndo de casa com a filha morrendo e fala: "Jesus, salva minha filha." E ele vai, eles estão a caminho. Aí Jesus para e ele fala: "Que foi?" "Alguém encostou em mim." Aí Jairo: "Não, agora pronto. Agora foi." E aí, depois Jesus termina de falar com a mulher, ainda chegam as pessoas e falam: Não precisa mais incomodar Jesus que sua filha morreu." Ele: "Tá vendo? Foi parar para quê?" Mas
Não, brincadeiras à parte, realmente isso sempre me chamou a atenção por algum motivo, que Jesus, mesmo que estivesse indo salvar a vida de uma pessoa, ele para encontrar outra, porque ele sabia que ele poderia realizar o milagre na vida daquela menina. Eu também acho interessante que em todos os evangelhos em que essa história é cantada, as duas histórias são contadas. Ninguém falou só da história de Jairo, ninguém falou só da mulher do fluxo de sangue. E também, como eu disse, essa história é contada em 3 dos 4 evangelhos: Mateus, Marcos e Lucas. Só o de João não conta essa história. O evangelho de Mateus foi escrito por um dos 12 apóstolos, então foi alguém que esteve mais próximo de Jesus durante seu ministério terreno. O evangelho de Marcos não foi escrito por um apóstolo, mas ele quase certamente era um discípulo de Jesus, e acredita-se que sua principal fonte para escrever o seu evangelho tenha sido o apóstolo Pedro. Lucas nem judeu era, mas ele usou os discípulos e apóstolos como fonte para escrever o seu evangelho. E eu acho bastante interessante que tantas pessoas que estavam ali tenham se lembrado dessa história e relatado ela, que Marcos e Lucas tenham ouvido essa história e escolhido contar ela também. Essa história foi tão marcante para quem estava lá, que mesmo depois de 15, 20 anos da morte de Jesus, quando esses evangelhos foram escritos, as pessoas ainda se lembravam e falavam dessa história. E o que tem nessa história de tão poderoso que marcou tão profundamente essas pessoas? E uma pergunta talvez ainda mais importante: o que essa história tem para falar para a gente? Queria que você lesse comigo mais uma vez, dos versículos 21 até o 28, que diz assim: Jesus entrou novamente num barco e voltou para o outro lado do mar, onde uma grande multidão se juntou ao seu redor na praia. Então chegou um dos líderes da sinagoga local, chamado Jairo. Quando viu Jesus, prostrou-se a seus pés e suplicou repetidas vezes: minha filhinha está morrendo. Por favor, venha e ponha as mãos sobre ela. Cure-a para que ela viva. Jesus foi com ele e todo o povo seguiu, apertando-se ao seu redor. No meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos e ao longo dos anos gastou tudo o que possuía sem melhorar. Na verdade, havia piorado. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, pois pensava: se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. Nesse trecho, tem algo que eu queria te chamar a atenção. Essas duas pessoas foram atrás de Jesus. Existem outras passagens que nós vemos Jesus indo atrás de algumas pessoas, como, por exemplo, no aleijado do tanque de Betesda. Zaqueu, de certa forma, ele se vira para Zaqueu e se convida para jantar na casa dele. Mas não é o que acontece aqui. Aqui, Jairo sai de sua casa, onde, como a gente vê mais adiante no texto, estava cheio de pessoas, e ele vai até Jesus. Aquela mulher se põe em meio à multidão e se esforça para alcançar Jesus só para encostar no manto dele. E as pessoas poderiam não ter feito isso. Jairo poderia ter pensado: já deu, não existe mais cura para minha filha, e eu só quero passar esses últimos momentos com ela. Mas não, ele vai até Jesus. Aquela mulher poderia ter desanimado do seu objetivo diante daquela multidão. Eu não vou conseguir encostar em Jesus, tem muita gente aqui, eu já gastei tudo com médicos e agora não vai ser encostar em um cara que vai resolver os meus problemas, não vale a pena. Mas não, ela fez isso. Porque havia algo em ambas as pessoas que fez eles se movimentarem, saírem de onde estavam e irem até Jesus. E dentre todas as coisas que nos motivam a fazer algo, os dois tinham um elemento muito especial que é capaz de nos fazer o inimaginável: desespero. Jairo estava desesperado com a ideia de que sua filha morreria. Eu não tenho filhos ainda, mas só Deus sabe o que eu seria capaz de fazer para salvar as pessoas que eu amo. E todo mundo que tem filho fala que o amor é diferente. Então, se eu seria capaz de matar alguém para salvar alguém que eu amo, imagino que Jairo não estava disposto a fazer naquela hora. Algumas semanas atrás, eu não me lembro exatamente quando, eu estava em casa, assistindo um vídeo no celular, na sala, e do nada eu comecei a ouvir um barulho vindo da rua. E estava muito alto aquele barulho, parecia ser um carro de som, e um cara começou a falar, e aquilo me incomodou, porque eu só queria ficar de boa assistindo meu vídeo, era noite, eu estava cansado, mas eu estava muito alto, eu não conseguia mais, então eu não tive opção senão escutar o que ele estava dizendo. Então ele começou a falar: atenção, moradores, não sei o quê, queria pedir a ajuda de vocês, que minha filha, de 9 anos, tem AME, que é atrofia muscular espinhal. Ele começou a pedir ajuda, começou a pedir por dinheiro, roupas e qualquer coisa que as pessoas pudessem entregar para ele. Ele depois explicou melhor essa situação e até me senti um pouco culpado de ter achado ruim. Mas o que fez aquele homem fazer aquilo foi o desespero. Eu não conheço os seus sonhos, eu não sei quão grandes são, eu não sei o quanto eles te movem,
Mas eu sei que as pessoas não estão dispostas a fazer muitas coisas pelos seus sonhos, por mais forte que aquilo seja em seu coração. Por mais que você queira algo, muitas vezes você não está disposto a fazer certas coisas. E uma pessoa chegar ao ponto de você chegar num lugar que você não conhece e pedir para as pessoas que as pessoas te deem dinheiro, só o desespero é capaz de fazer isso com você. Aquele homem perdeu, já gastando muito dinheiro com os médicos, gastando tudo, mas ele não perde a esperança e ele não para com o desespero, com a ideia de que sua filha pode ficar sem nada, que sua filha pode morrer. E Jairo, semelhantemente, estava desesperado. Eu te contei essa história desse homem porque muitas vezes, quando nós lemos a Bíblia, parece que a gente desumaniza um pouco as pessoas que nós lemos. Às vezes parece que elas são só personagens. Mas ali Jairo não era um personagem de uma história ilustrativa. Ele era um homem que estava vendo literalmente sua filha morrer e estava desesperado. A mulher do fluxo de sangue também estava sem alternativas. Ela já tinha 12 anos que ela sofria de hemorragia. Imagina a vida que aquela mulher vivia. Muito debilitada fisicamente. Ela era considerada impura pela lei mosaica, então ela não podia ir ao templo. As roupas dela eram impuras, a cama dela era impura, e qualquer um que encostasse nela também seria considerado impuro. E além disso, ela já tinha gastado tudo que ela tinha em busca de ser curada. Ela não tinha mais opções, mas estaria disposta a fazer o que fosse preciso para conseguir a sua cura. Desespero. Mas nessa situação, ambos tinham algo além do desespero. Eles tinham uma faísca de esperança. Jairo via sua filha acamada, à beira da morte, e estava completamente desesperado. Mas o que fez ele ir até Jesus foi algo além do seu desespero. Foi algo somado a esse desespero, a esperança. O desespero sozinho podia ter feito ele enlouquecer, chorar, gritar, se revoltar contra Deus, mas a esperança no momento de desespero fez ele se mover. E ele não foi ao médico, ele não foi ao curandeiro, ou sequer foi ao templo. No momento de maior desespero, ele foi aquele que ele ouvira, que fazia aleijados andarem, cegos verem, surdos ouvirem. Jesus não foi quem apareceu no seu caminho, Jesus não foi uma opção. Jesus foi aquele a quem Jairo procurou a sua única opção. Jesus representava a sua última esperança. Jairo não falou, venha e veja se pode fazer algo. Ele falou, venha e põe as mãos sobre ela, cure para que ela viva. Ele sabia que Jesus poderia salvar a vida dela. Esperança. A mulher do fluxo de sangue não tinha mais nada. Estava privada de exercer livremente a sua fé, não podendo ir ao templo. Estava privada socialmente, porque ninguém podia encostar nela. Provavelmente, muito tempo não recebia um abraço de um amigo querido, de um familiar. Ela não tinha mais nada. Estava completamente desesperada. Mas, mais uma vez, o desespero sozinho poderia fazer ela se revoltar, desistir de tudo, abandonar a fé, sei lá mais o quê. Mas a esperança fez ela ir àquele que tinha poder de transformar a sua vida. Aquela mulher teve uma fé que é para mim surpreendente. Porque que eu me lembro, na Bíblia não existe nenhuma história de alguém que fora curado porque encostou na roupa de Jesus antes dela. Mas ela creu tão fortemente nele, que ela estava convicta de que ao tocar no seu manto, ela seria curada. Ela não falou, o mais próximo que eu consigo chegar dele é nas roupas, e talvez se eu puxar o manto dele, ele vai olhar para mim e aí ele pode me curar. Não, ela falou, se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. Esperança. A sua fé a fez ter esperança. No seu mundo, onde já não mais havia luz, ela via um feixe de luz. Se eu puder tocá-lo, eu terei minha dignidade de volta. Eu vou voltar ao templo, vou ver e abraçar a minha família, eu vou onde eu quiser, sem limitações físicas. Eu preciso tocar no seu manto. E se eu fizer, serei curada. Esperança. Essas duas pessoas de mundos completamente diferentes viviam em suas maneiras situações semelhantes. Seu mundo desmoronava, mas uma esperança nasceu. Jesus. E tem algo que pode saltar aos olhos ainda mais na história de Jairo. Ele era o líder da sinagoga local. As sinagogas eram pontos de encontro dos judeus. Então ali não haviam sacrifícios, ali eles louvavam, ali eram lidas e ensinadas as escrituras, ali eles oravam, era nesse sentido semelhante à igreja para a gente. Mas só havia uma sinagoga por cidade, e nem todas as cidades tinham. E o líder da sinagoga era um fariseu, que era instruído na lei, na interpretação da lei, e era o responsável por dirigir o funcionamento da sinagoga. E os fariseus eram, como sabemos, grandes hipócritas, que amavam orar em voz alta em público,
usar roupas longas e receber cumprimentos nas ruas, e oprimiam o povo com exigências insuportáveis, como Jesus fala em Mateus 23. É possível, é claro, que houvesse fariseus que não fossem hipócritas, que não queriam a aclamação do povo, mas que se importavam em zelar pelas coisas de Deus. O Talmud, que é um livro judeu, faz essa distinção entre bons e maus fariseus, mas muito provavelmente a maioria era sim hipócrita. Mas nós não sabemos que tipo de fariseu era Jairo. É possível que fosse um bom homem, é possível que fosse um sepulcro caiado. Mas independentemente disso, uma coisa era certa. Ao ir até Jesus, Jairo se despiu de seu orgulho. E essa é a segunda coisa que eu queria falar para você. A primeira é que aquelas duas pessoas se moveram, elas foram até Jesus. A segunda coisa é que ao ir até Jesus, Jairo se despiu de seu orgulho. Fosse ele um bom ou um mau homem, ele teve que se despedir de seu orgulho de ser o fariseu e o líder da sinagoga local. E falar com um carpinteiro que andava por aí com 12 ninguéms, que saía apontando a hipocrisia dos fariseus, da sua doutrina. E ele não foi Jesus em particular. Ele foi até Jesus diante de uma multidão, a qual muito provavelmente era formada principalmente pelas pessoas da cidade que sabiam então quem ele era. E Jairo, além de se despedir de seu orgulho, se humilhou a Jesus. A gente viu nos versos 22 e 23 que Jairo, quando viu Jesus, prostrou-se, ele se ajoelhou a seus pés e suplicou repetidas vezes. No famoso texto de 2 Crônicas 7,14, a gente lê: Então, se meu povo que se chama pelo meu nome humilhar-se e orar, buscar minha presença e afastar-se de seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e restaurarei sua terra. Humilhar-se. A humilhação a Deus não se trata de se tratar como um lixo, esperar que Deus pise em cima de você. Humilhar-se a Deus se trata de nós reconhecermos que qualquer título que nós carreguemos nesse mundo não importa nada. Que diante de Deus não somos nada e nós necessitamos dele. Humilhar-se. Que nós possamos agir como Jairo, a mulher do fluxo de sangue, agiram naquele dia. Que nós movamos em direção a ele. Que nós queremos convictamente que ele é a nossa esperança e pode realizar a obra em nossa vida. Que nós nos despamos de todo orgulho, que nós nos humilhemos diante de Deus. E quando nós fazemos isso, nós nos encontramos com ele e ele nos pergunta: o que queres que te faça? E tem uma coisa que eu quero ressaltar. Aquelas duas pessoas foram até Jesus. Jairo se despiu do seu orgulho até Jesus. E quando elas foram a ele, creram nele, ele realizou um milagre. Aquela mulher que passava por tudo aquilo, creu e foi a Jesus, se esforçou e no ato de fé encostou na sua roupa. E o que aconteceu depois? Ela incomodou Jesus? Ou nada aconteceu, ele nem percebeu por causa da multidão? E ela ficou decepcionada? Não, ela foi curada. E o mestre parou, olhou para ela e falou com ela. A vida dela foi transformada e ele realizou um milagre. Aquele homem que estava prestes a perder sua filha de apenas 12 anos, deixou de lado todo o orgulho que ele tinha. E ele foi até Jesus, se ajoelhou e suplicou repetidas vezes que ele o ajudasse. E aí o que aconteceu depois? Jesus disse não. Ele se recusou porque já era um fariseu. Ele falou que estava ocupado com uma multidão, que não podia sair dali naquela hora. Não, ele acompanhou Jairo. Quando disseram que Jairo deixasse Jesus em paz, porque a filha dele estava morta, Jesus animou Jairo, dizendo que ele não tivesse medo, mas apenas cresce. E depois ele foi lá e ele ressuscitou a menina. Ele realizou um milagre. Então eu trouxe 3 pontos para você até agora. Primeiro, que aquelas pessoas foram até Jesus. Segundo, que Jairo se despiu do seu orgulho. O terceiro é que Jesus realizou um milagre na vida delas. E a quarta coisa que eu queria te dizer nessa noite é que Jesus não condenou Jairo e nem condenou aquela mulher por não terem ido a ele antes. Porque aquela mulher sofreu com aquela situação havia 12 anos. Ao que tudo indica, tudo aquilo se passou em Cafarnaum e Jesus, inclusive, tinha estado em Cafarnaum antes. Em Marcos 1, por exemplo, a gente vê uma história de Jesus em Cafarnaum. Mas quando ela foi até ele, ele não indagou por que ela não foi a ele antes. Ela teve outras oportunidades. Jesus esteve na cidade quando ela já estava doente, mas ela não foi a ele. Mas quando ela foi, ele simplesmente disse: filha, sua fé a curou, vá em paz, sofrimento acabou. A filha de Jairo não chegou à beira da morte de uma hora para outra.
A filha de Jairo provavelmente estava doente havia dias, semanas talvez. Jairo muito provavelmente buscou outros recursos para salvar a vida dela. Mas no último momento ele foi até Jesus, e Jesus não condenou ele, mas escutou e acolheu. E Jesus não quer saber se você demorou para chamá-lo. Ele quer que você o chame. Quando Jesus foi crucificado, ele foi colocado entre dois ladrões que também estavam crucificados. E ali naquela terrível hora, Jesus teve um momento maravilhoso com um deles. Enquanto um deles escolheu zombar de Jesus, assim como faziam os líderes do povo e a multidão que acompanhava, o outro escolheu fazer um pedido. Jesus, lembre-se de mim quando vier no seu reino. Ou em outras traduções, quando entrares no teu reino. Jesus ali naquele momento estava com um ladrão, um criminoso, que não somente havia sido condenado à morte, mas já estava morrendo, e que ele pedia que fosse lembrado no seu reino. Jesus podia ter condenado aquele homem por suas atitudes. Jesus podia ter se ofendido com a ideia de um ladrão à beira da morte, podia ter falado: você teve a vida inteira para servir a Deus, mas você escolheu viver uma vida de pecado, uma vida de crime, agora você foi condenado por isso e agora você quer misericórdia. Mas não, Jesus aceitou ele, Jesus amou ele e disse: eu lhe asseguro que hoje você estará comigo no paraíso. Como eu disse, Jesus não quer saber se você demorou para chamá-lo. Jesus quer que você o chame. Mas tanto Jairo como a mulher do fluxo de sangue, como o ladrão da cruz, que foram acolhidos por Cristo, se não tivessem ido a Ele naquele dia, naquela hora, poderiam nunca mais ter tido outra chance. Essas pessoas fizeram algo que muitas vezes nós não temos medo de fazer. Abrir mão de tudo e ir atrás da nossa última esperança. Se nós entendêssemos quem somos diante de Deus, nós entraríamos nesse mesmo desespero e correríamos atrás da nossa esperança. Se nós entendêssemos que nós realmente não temos o controle de tudo, e muitas vezes a gente fala que não tem o controle, mas aí na hora de que as coisas saem do controle, a gente quer retomar ele. É muito fácil falar que a gente confia em Deus, que Ele é o meu sustento. E aí na hora que falta o dinheiro, você não confia mais em Deus. Você esquece que Ele te falou que nada vai te faltar, que Ele suprirá suas necessidades. No momento da doença, não é errado ir ao médico, mas nós confiamos muitas vezes somente nos médicos, somente na medicina. Mas nós esquecemos que nós servimos a um Deus que é capaz de realizar milagres. Ele é o Todo-Poderoso, o Criador do Universo, o Autor da vida. E no momento que nós precisamos de vida, nós chamamos as pessoas que são mortais. Não chamamos aquele que criou a vida. Mas aquelas pessoas tiveram a fé, tiveram a atitude e a coragem de irem até Jesus. Jairo, mesmo sendo um homem importante, um homem conhecido, relevante, muito provavelmente rico, naquele momento ele teve coragem de abrir mão de tudo que ele tinha, de toda a reputação dele, que poderia ir embora, todo o respeito. Ele poderia ser condenado pelos outros fariseus, pelo Sinédrio talvez, por ter ido até Jesus, que o Sinédrio procurava muitas vezes matar. Mas naquele momento ele não se importou mais com isso, porque ele entendeu que ele não podia mais fazer nada, mas tem alguém que pode fazer. E ele teve coragem de se despir do seu orgulho e de se humilhar diante de Deus. E nós precisamos aprender a fazer isso. Porque o nosso orgulho, a gente só percebe o tanto que ele é importante para a gente na hora que ele começa a ser desafiado. Muitas vezes nosso orgulho já é algo que está um pouco mais controlado, não está o tempo todo pulsante, mas no momento que você precisa abrir mão dele, aí a situação muda. Às vezes você está na rua, com algum conhecido talvez, e Deus manda que você faça alguma coisa, e ali naquele momento, aí você percebe o seu orgulho. Não, eu não vou fazer. Eu não vou pregar, eu não vou falar. Eu lembro de uma vez que eu estava, tem uns 5 anos isso, eu estava voltando do trabalho e vi um homem, e Deus mandou fazer algo simples, pegar uma moeda no meu bolso e entregar para ele. Mas eu não quis fazer isso. Primeiro que estava cheio de gente, era horário de pico, voltando do trabalho, aqui na rodoviária, cheio de gente. Eu falei, não vou, todo mundo indo aqui, a galera vai me ver, parece algo bobo, mas na minha mente aquilo veio.
E eu estava com pressa, eu dei mais valor a voltar para casa e eu não quis obedecer a Deus. Algo tão simples, mas nós valorizamos mais as nossas coisas inúteis e passageiras do que obedecer à ordem de Deus. Mas nós precisamos ter coragem de abrir mão de tudo aquilo que nós valorizamos. Que a gente tem que aprender a ser como Paulo, que considerava tudo como esterco a fim de ganhar a vida eterna com Cristo. Nós temos que ter coragem de nos humilharmos diante de Deus. Porque nós conquistamos muita coisa nesse mundo, e nós somos reconhecidos, e nós conquistamos cargos, títulos, diplomas e sei lá mais o que você valoriza. Carros, casas, dinheiro, e tudo bem ter todas essas coisas. Mas não está tudo bem que essas coisas tenham você. Porque onde está o seu tesouro, está o seu coração. E para que o seu tesouro não esteja mais nas coisas desse mundo, mas esteja nos céus, é necessário que você se humilhe diante de Deus. E como eu disse, humilhar é você reconhecer que você não é nada diante de Deus. Você não precisa abrir mão da sua autoestima, você não precisa se sentir o tempo todo imprestável, mas diante de Deus você precisa entender que você não passa de um pecador que merece a condenação ao inferno. Mas somente por sua graça você pode ter vida. E já ali naquele momento ele se humilhou. Sendo líder da sinagoga local, um homem respeitado e visto, ele foi diante de uma multidão, se ajoelhou diante de Jesus e falou: por favor, salva minha filha. Agora, eu preciso. E Jesus, como eu disse, realizou um milagre na vida daquelas duas pessoas. Aquela mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia. 12 anos. Era a mesma idade da filha de Jairo. A vida inteira daquela menina, aquela mulher estava sofrendo de uma hemorragia, de uma doença e não havia encontrado solução. Foi a médicos, perdeu tudo, gastou tudo que ela tinha e não adiantou de nada. Mas quando ela foi até Jesus, quando ela teve um ato de fé, quando ela creu nele, mesmo que ninguém tivesse falado para ela que encostar no mano de Jesus realizaria a cura, mas ela cria que nele estava a cura. E se ela realizasse aquilo, ele poderia realizar um milagre. Então ela foi. E Deus realizou um milagre. Porque ele tem poder. Aquilo que os homens não puderam fazer, aquilo que o dinheiro não pôde comprar, o nosso mestre foi capaz de fazer. Na vida dela e na vida de Jairo. Às vezes eu me pergunto se aquele momento que Jesus para ali, e talvez por conta desse tempo, ele não tenha chegado antes de que a menina morresse. Às vezes eu me pergunto se não foi intencional de Jesus. Para ele não só realizar uma cura, mas ele realizou uma ressurreição, ele trouxe ela de volta à vida. Cura ele havia realizado muitas, aquelas pessoas haviam ouvido falar daquilo, mas ele mostrou que não somente ele tem o poder de trazer saúde, ele tem o poder de trazer a vida, porque ele é o autor da vida. Ele realizou um milagre. Assim como realizou um milagre na vida de tantas outras pessoas que creram e foram até ele. E pode realizar um milagre na minha vida e na sua vida, se nós cremos nele. E como eu disse, esse foi o ponto, inclusive, que me chamou a atenção para esse texto, algumas semanas atrás, que eu li na minha Bíblia de estudo, uma breve reflexão sobre isso, aquilo me chamou a atenção, de que Jesus não condenou Jairo por não ter ido a Jesus antes, semelhantemente não condenou aquela mulher por não ter ido a ele antes. Jesus simplesmente acolheu aquelas pessoas, ele realizou um milagre. Porque no momento que aquele homem se humilha, no momento que aquela mulher crê, não importa mais aquilo que ficou para trás. Porque ficou para trás. É daqui em diante. E daquele momento em diante, eles eram pessoas que criam, se humilhavam e suplicavam a Deus. E foram pessoas que tiveram um milagre realizado em sua vida. Eu fico imaginando muitas vezes como foi a vida dessas pessoas depois daquilo. De perceber que a sua filha, que estava à beira da morte, agora vivia, e ele viu ela crescer, ele viu ela brincar, ele viu ela aprender, ele viu ela se tornar uma mulher. Aquela mulher que pôde voltar a ter uma vida normal, pôde voltar a estar com os amigos, pôde voltar a conviver no templo. Mas tudo aquilo só porque creram. E eu não acho que a vida de Jairo foi a mesma depois daquilo. Por mais que agora tudo tenha voltado como era um tempo antes, a saúde, a vida normal, mas agora ele sabia que o Filho de Deus estava aqui e que o reino de Deus havia chegado. Que havia alguém que era capaz de trazer a vida aos mortos. Aquela mulher, ela sabia que mesmo que ela tenha ido atrás de tudo que ela podia, para ter a sua vida restaurada, a sua dignidade recuperada,
ela não pôde encontrar aqui, mas havia alguém que era capaz de trazer vida à sua vida, que era capaz de trazer vida onde não mais havia, que era capaz de trazer uma esperança onde só havia desespero. Quero te convidar a fechar os seus olhos agora. Queria chamar o Ministério de Louvor. Queria que você estivesse em oração agora. Esteja apresentando diante de Deus a sua situação, o seu pedido, a sua oração. Permita que essa canção fale com você. Que você entenda que, por meio dessa canção, é o Senhor te falando. Presente a Deus seus pedidos e confie convictamente que Ele pode fazer. Amém? A vitória não consegues enxergar, espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem, confia, Ele vem e faz um milagre. Se é tão impossível, parece que não dá, espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem, confia, Ele vem e faz um milagre. Oh Deus, eu vim aqui só pra te dizer que a minha esperança está em ti. Eu não tenho nada além de ti, nada além da promessa, da sua promessa. Eu não tenho nada, nada. Se sentindo sozinho, oração cansado de clamar, espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem, confia, Ele vem e faz um milagre. Teu choro não é em vão, se Deus contigo está. Espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem, confia, Ele vem e faz um milagre. Você pode cantar nesse momento? Eu vim aqui só para te dizer: oh Deus, eu vim aqui só pra te dizer que minha esperança está em ti. Eu não tenho nada além, nada
promessa, da sua promessa. Eu não tenho nada, nada. Eu não tenho nada. Oh Deus, eu vim aqui só pra te dizer que a minha esperança está em ti. Eu não tenho nada além, nada além de ti, mas nada além da promessa, da tua promessa. Eu não tenho nada, nada. Eu não tenho nada. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei quando vai ser o meu ou o seu último momento de vida. Eu não sei se vai ser no momento bom ou ruim da nossa vida. Eu não sei quando vai ser o último momento de vida das pessoas por quem eu oro, por quem você ora. Eu não sei se elas vão estar com Deus ou não. Mas eu sei de uma coisa. Eu sei que Ele me ama. Eu sei que Ele ama você. Eu sei que Ele ama as pessoas que nós amamos. E até o nosso último suspiro, Ele nos desejará. Quero te convidar aqui, se você tem alguma situação difícil, apresente a Deus hoje. Se você tem alguma situação impossível, apresente a Deus hoje. Se você tem alguém por cuja situação você ora, apresente essa pessoa a Deus hoje. Se você tem alguém por quem você ora, para que Deus toque o coração dessa pessoa, apresente a Deus hoje. Quero te convidar a vir aqui na frente nesse momento. Os pastores vão estar ungindo você. Seja apresentando os seus pedidos a Deus. Pode vir. Venha como um ato de fé. Assim como aquela mulher creu que a sua movimentação seria parte do seu processo de transformação. Creia nesse momento. Apresente o seu pedido diante de Deus, porque Ele tem poder para realizar. Assim como Ele teve o poder sobre a vida de Jairo, assim como Ele teve o poder sobre a vida daquela mulher, Ele tem poder sobre a sua vida.